pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Thiago Moura. Vou estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho mais de informação sobre os fundamentos de enfermagem e também sobre a semiotécnica, que tem esse nomezinho parecido em relação ao seu conceito. Para alguns fundamentos de enfermagem, para outros semiotécnica. E nesse momento eu quero trazer para vocês um conteúdo super válido que vai estar dando início aos nossos trabalhos, né, nesse período, ok? Então, pega papel, caneta, anota tudo, principalmente os pontos que eu vou dar alguns destaques, para que quando a gente estiver aí nos nossos momentos práticos, a gente também possa estar relembrando esses pontos que eu vou destacar como os mais importantes para vocês hoje nessa aula, ok? Então, hoje eu quero trabalhar com vocês a questão do cuidado de enfermagem relacionado à segurança do paciente, e nesse bloco hoje eu quero trabalhar a questão da mobilidade. Em uma outra videoaula a gente vai trabalhar a questão da mecânica corporal, ok? Bem, então, dentro dessa aula a gente quer destacar que essa mecânica corporal, ela está envolvida com a mobilidade, né? Dentro desse destaque, também com a segurança do paciente, que tem essa relevância tão grande dentro do cuidado, já que o enfermeiro e a equipe de enfermagem, eles irão realizar essa assistência com esse papel de assegurar ou de propor um menor risco para o paciente dentro de todas as ações que eles forem realizar. Na aula de hoje a gente vai destacar algumas dessas ações, ok? Também a gente vai destacar como relevância para essa aula o uso, né, correto, ou no caso aqui, né, incorreto do corpo, também pode prejudicar esse processo de mobilidade, mecânica corporal, tanto do paciente como também dos profissionais, ok? Bem, então a gente vai destacar isso dentro desse processo, dessa aula, na verdade desse bloco, e a gente vai também estar destacando isso na outra aula específica sobre mobilidade, mecânica corporal. Bem, quando a gente fala sobre mobilidade, a gente tem que falar também de imobilidade. Então, a gente pode destacar que a questão da mobilidade ela está muito voltada com o movimento, também com a capacidade de realizar seu autocuidado. Essa mobilidade também nos faz refletir sobre o funcionamento dos nossos órgãos e dos nossos sentidos, e isso ajuda aos profissionais da área da saúde a entender todo o processo, às vezes, patológico de uma doença, e também nos auxilia a entender o estado geral do paciente, já que a gente vai ter um quadro de mobilidade e ou imobilidade em situações específicas que muitas vezes o paciente não está com um quadro patológico, mas ele já sofreu de alguma doença ou de algum agravo, como a gente coloca aqui nessa figura, certo? Onde você consegue ver aqui, ó, esse cadeirante, onde ele vai justamente trazer aqui pra gente, ó, trazer aqui pra gente essa imagem onde uma pessoa que perdeu, né, a sua mobilidade dos membros inferiores, mas ele não deixou de ter suas atividades gerais para trás. Ele consegue ainda se movimentar, ir e vir e fazer a boa parte das suas atividades diárias, ok? E aí dentro da mobilidade a gente quer destacar justamente isso, o bom funcionamento do organismo do paciente. Isso é um principal destaque, né? Quando o paciente está com o seu corpo rígido, saudável, ele consegue sim realizar todas as suas mobilidades. E aí, claro que a gente vai destacar algumas coisas, como a questão da capacidade física em relação à força, que isso também envolve dentro do processo, mas isso não é só um único ponto. A gente vai destacar muitas coisas hoje aqui. A parte respiratória, cardiovascular, músculo-esquelética, e a gente vai relembrar de algumas coisas que acredito que vocês já viram, né, em outras disciplinas, principalmente anatomia, fisiologia, ok? Então vamos lá. Bem, então dentro dos efeitos fisiológicos da imobilidade, o que é que vai provocar essa imobilidade nesse indivíduo? A gente pode destacar o primeiro ponto, a diminuição do apetite, gerando nesse paciente uma deficiência de calorias e proteínas. Como assim, professor? Isso pode ocorrer? A gente pode destacar que se a pessoa ela não tem essa atividade, né, essa mobilidade física, ela vai ter um gasto metabólico menor
E claro que ela vai justamente ali, muitas vezes essa imobilidade, ela não por vontade própria, vamos dizer assim, me fugiu aqui a palavra, mas ele não é algo que ele queria ficar imóvel, mas ele está numa condição de imobilidade, às vezes por uma doença, por um estado geral de saúde, então ele vai ter essa perda de apetite e automaticamente essa deficiência de calorias e proteínas. Lembrando que todo mundo, a gente vai estudar isso um pouquinho lá em nutrição, também vai ser com a gente, a questão da demanda calórica diária. Então, se ele não consegue manter essa demanda calórica diária, o organismo ele vai entrar em um trabalho, né, de perdas calóricas endógenas bem severo. E isso é muito comum, principalmente nos idosos. Bem, a gente vai ter um balanço negativo de nitrogênio, que é justamente devido a essa perda de peso e diminuição da massa muscular, gerando também um estado de fraqueza, né, de baixo tônus muscular. A gente também vai ter um quadro de hipercalcemia, né, principalmente provocado por esse cálcio dentro da circulação. E por último, não menos importante, a gente também vai ter um quadro de constipação ou até mesmo de diarreia, a depender do quadro clínico onde o paciente esteja. E esse quadro clínico ele vai estar muito associado à diminuição da motilidade gastrointestinal. Como assim, professor? A gente vai destacar para vocês que essa diminuição da motilidade ela vai fazer com que o bolo, né, o quimo, né, que se formou aqui dentro do nosso estômago e depois foi seguindo, ele vai justamente começar a ficar mais estacionado, demorando mais tempo, né, dentro do trato gastrointestinal. E isso vai gerando um quadro de constipação, né, esse excesso de resíduos que deveriam ter sido eliminados nas fezes que não foram. Ok? E também, como consequência, a gente pode destacar o caso das fezes impactadas, que é um caso bem específico. Acredito que a gente vai discutir isso em outro momento também, lá na higienização do corpo. A gente também pode destacar as alterações respiratórias. Essas são relevantes dentro de um quadro geral. Primeiro, porque a questão respiratória ela nos leva a estudar e a nos preocuparmos com o quê? Com o quadro geral do paciente e também com a demanda de oxigênio, que é fundamental para a manutenção da vida. Então, a gente vai ter as atelectasias, para quem não está lembrando ainda da semiologia, que deve ter visto um pouquinho sobre esse tema, é justamente a diminuição da capacidade do alvéolo lá na pontinha, justamente de fazer aquela troca gasosa. Esse alvéolo ele vai estar mais colabado e com a capacidade de troca gasosa diminuída. E esse quadro de atelectasia, associado também a quadros infecciosos, pode gerar uma coisa chamada pneumonia hipostática, que é justamente essa diminuição do oxigênio junto com resíduos secretivos, né, que vão justamente retardar a recuperação e aumentar também um desconforto respiratório no paciente. A gente também vai ter a diminuição do reflexo de tosse, gerando um acúmulo de muco dentro do nosso trato respiratório. E aí, lembrando, esse muco, a via respiratória é uma via que ela não é estéril, ela é uma via que ela é contaminada. Então, a depender da ausência ou a diminuição desse reflexo, a gente vai ter sim um quadro, né, de um risco maior para infecções respiratórias, ok? E aí a gente pode destacar outras coisas relacionadas, como baixa de imunidade do paciente, se ele é tabagista e outros fatores que podem influenciar na alteração respiratória junto com essa imobilidade. Aqui a gente também pode destacar as alterações cardiovasculares. E um ponto que é muito comum a gente destacar, por isso que ele está aqui bem na frente de vocês, no slide, que é a hipotensão ortostática. O que é essa hipotensão ortostática? Que também vocês já viram lá na semiologia, é justamente aquele momento onde o paciente ele muda de posição, né? Se ele está num plano horizontal e ele está horizontal, e aí ele parte para um plano vertical, ele tem uma mudança muito abrupta da pressão e isso pode gerar um quadro hipotensivo. E aí é quando a pressão arterial sistólica ela está abaixo, né, fica abaixo 20 milímetros de mercúrio e a diastólica 10. E é justamente provocada por esse acúmulo de sangue nas extremidades por muito tempo, diminuição também desse retorno venoso e débito cardíaco. E é outro quadro clínico que é
potencializado em pessoas idosas. A gente também ainda tem como alteração cardiovascular o aumento da sobrecarga cardíaca e a diminuição também do débito cardíaco de uma forma geral, que aí vem a questão do volume com frequência cardíaca, e aí são 2 pontos que vão ser favorecidos. Como assim, professor? Quando a pessoa está na posição horizontal, deitadinha na cama, nós deixamos todos os planos vasculares no mesmo nível de pressão. E isso faz com que o nosso coraçãozinho trabalhe um pouco menos, né? Para manter aquela pressão estável. Então, quando a gente observa, né, que há um volume, há uma alteração de sobrecarga cardíaca, justamente quando o paciente já não tem essa motilidade cardíaca, essa capacidade de contração tão boa. A formação de trombos, isso também é muito comum, vocês vão observar, faz parte dos processos, né, de segurança do paciente, a questão da anticoagulação, né, dos pacientes acamados, isso é protocolo em várias instituições, vocês vão ver isso em outras disciplinas também, e ela é justamente justificada pela lentidão do fluxo sanguíneo, o acúmulo de plaquetas, fibrinas e fatores de coagulação em elementos celulares dentro da circulação. Então, vocês vão observar que é muito comum o uso desses dispositivos, né? Dessas medicações. Além disso, não coloquei foto aqui, mas depois a gente pode até mostrar na aula prática, nosso momento prático, a questão das botas pneumáticas, que também é um recurso tecnológico para justamente melhorar esse retorno venoso e também diminuir esse risco de trombos, né? E como eu falei para vocês, já tem os nossos protocolos de prevenção com o uso de anticoagulantes. Alterações musculoesqueléticas, claro que elas iriam estar aqui. Por quê? Porque nós vamos ter uma perda da resistência geral do paciente, provocada pela diminuição da massa muscular, uma atrofia pelo desuso, né? O paciente não vai mais usar aquele membro, então ele tem uma perda ponderal da massa muscular, isso é natural. A diminuição da estabilidade, também na mobilidade das articulações, então aqueles, né, arcos sinoviais que eram movimentados, né, diariamente, com bastante constância, eles vão ficar atrofiados, né, a ausência dessa movimentação e também da circulação que vai justamente ativar ali o líquido sinovial dentro dessas articulações. E a gente também tem um comprometimento do metabolismo do cálcio, que, como eu falei para vocês, já estava comentando um pouco antes, que na fase idosa isso é mais comum, além também quando associado com algumas medicações que atuam dentro desse metabolismo do cálcio. E a gente vai ter também aqui como alterações musculoesqueléticas as contraturas articulares. Essas contraturas articulares, elas não são uma alteração que é vista somente em pessoas idosas, mas sim todos os indivíduos que passaram muito tempo acamados. Claro que no idoso, né, pela perda da massa muscular e da mobilidade, em algum momento ele pode se encontrar acamado. E a gente vai encontrar, claro, as contraturas muito nesse grupo específico, né? É bem comum quando o paciente começa a ter encurtamento, né, dos músculos, das articulações, ele começa também a puxar mais os membros, né, trazendo mais para perto do corpo. E isso, né, na medida que ele vai querendo fazer o movimento, a gente vai ter essas contraturas articulares, a contraforça. A gente não consegue mais fazer aquele arco, né, completo, aquela movimentação e aquela articulação completa do membro. Isso é muito comum também, pessoal. Então, muito cuidado quando a gente for trabalhar a questão do idoso, a questão dessas contraturas, ok? Alterações na pele, né, tegumentárias, né, lesão por pressão, a gente vai falar um pouquinho com algumas fotos para vocês aqui, mas ela é justamente associada a esse quadro isquêmico, né, prolongado em áreas de pressão. E aí pode surgir no corpo inteiro, né? Onde for área de ponto de pressão com estruturas ósseas, ou os tecidos mais densos, a gente vai ter realmente um risco maior. E a alteração de eliminação, a gente vai ter aqui a estase urinária, com aumento do risco de infecção, que isso já é muito difundido, né, dentro da área da saúde. A gente já sabe que a diminuição da eliminação urinária ele aumenta o risco de uma infecção, e a gente tem um grupo aí das mulheres como maior prova disso, né? E também um risco maior de litíase, ok? Urinária.
Bem, dentro dos efeitos psicossociais, o que é que a imobilidade pode trazer? Ela pode trazer um quadro de depressão, alterações comportamentais, irritabilidade, né, do indivíduo, mudança do ciclo do sono em vigília. Então, se a pessoa passa muito tempo deitada, ela vai observar o que ela vai tirar vários cochilos durante o dia e à noite, que seria a vigília, né, o momento mesmo do sono profundo, ele não consegue ter aquele sono restaurador, comprometimento das estratégias de enfrentamento do estresse, a pessoa realmente fica irritada, ela não consegue conectar todas as ações para enfrentamento daquele momento. Em relação à imobilidade dentro de um ciclo vital, a gente vai ter nos adultos a imobilidade, né, em algumas associadas principalmente a uma postura e alinhamento corporal corretos. Então, a gente vai observar o quê? Que uma das alterações que podem ocorrer dentro do nosso ciclo vital, qual é? Um exemplo aqui é a gravidez. A mulher, ela muda, né, toda a estrutura musculoesquelética, né, a questão da marcha, ela anda diferente, ela se esquiva mais, a coluna dela vai ser um pouquinho maltratada com o peso do bebê e também com o peso que ela vai ganhar junto com o bebê. Então você vê que há uma mudança, né, de mobilidade, de forma de andar e de agir. Okay? E no idoso a gente já tem, né, programado dentro do nosso sistema orgânico o que? Uma perda progressiva da massa óssea. Isso todo mundo vai ocorrer. Claro que alguns, né, já sabem disso, começam a fazer o que? As reposições, né, no decorrer da vida, muda a alimentação também, para ajudar também nessa perda ponderal. Mas a gente vai ter que, vai observar que essa perda ponderal vai estar associada com a inatividade, alterações hormonais, principalmente nas mulheres, depois da menopausa, a reabsorção óssea, gerando também aí uma instabilidade do equilíbrio corporal, já que a gente vai ter um risco maior de fraturas, né, desgastes de estruturas ósseas, então você muda toda a conjuntura musculoesquelética, que vai alterar também ali a mobilidade e a chance de um quadro de imobilidade no indivíduo, ok? Bem, e aqui, só para a gente ter uma noção de algo bem geral, vocês vão observar aqui, ó, dentro dessa avaliação da mobilidade da pessoa idosa, vocês vão observar o quê? O alcance, a presença, preensão e pinça, que é essa capacidade de alcance, alcançar objetos, pegar, pinçar com as mãos, né, esse objeto e segurar. Né? Então, a gente vai justamente fazer esse teste do alcance de pressão e pinça. Então, colocar coisas próximas, mas que a gente consiga avaliar se ele consegue alcançar, pegar e realmente ter firmeza. E isso faz parte de uma avaliação para o autocuidado, já que vai envolver a questão de pegar um copo, um garfo, né, um celular, algum objeto. Postura e marcha, transferência, o que é isso? Levantar e andar 3 metros, né, e observar justamente como esse idoso se comporta. Então, se ele anda mais torto, ele anda mais curvado, se a marcha dele é lenta, se ele realmente consegue tirar totalmente o pé, né, do chão, a gente vai observar justamente isso. E essa transferência que a gente está observando é justamente o que? A capacidade de sair de um local, né, de uma superfície para outra. Ele consegue se levantar, ele consegue deitar-se, ou ao deitar-se ele consegue sentar sozinho. Se ele está sentado, ele consegue andar, se levantar daquela cadeira e dar alguns passos, e sentar em outra cadeira, fazer tudo isso sem a ajuda de um profissional ou até mesmo de um cuidador. Isso tudo a gente vai observar que o alcance, a apreensão e pinça, a postura, marcha e transferência, ela vai estar envolvida com a instabilidade postural. O que é isso? Essa ação, se alterada, gera uma instabilidade, ele pode levar a uma queda, né? Nessas ações. Aqui a gente pode destacar a capacidade aeróbica, que é justamente o teste seria caminhada por 6 minutos. Então, se ele tem capacidade, claro que a gente vai observar a questão respiratória, cardio também, ok? E aí, se ele não tem condições de caminhada de 6 minutos, ele já pode ser enquadrado em um paciente que tem imobilidade, ok? E por último, a gente vai também avaliar a continência esfincteriana, que é o diário miccional. Depois a gente vai ver isso na aula de eliminação. Eu acredito que vocês vão ver isso com a professora Paula no outro bloco.
mas justamente quer observar quantas vezes ele consegue ir ao banheiro ou não, ou se ele tem o controle miccional daquela eliminação, ok? Bem, dentro do quadro de mobilidade, a gente vai observar o quê? É o que a gente acabou de citar, a capacidade de fazer algum exercício, alguma atividade. Então, esses exercícios, eles são classificados conforme a fonte de energia, né? Ou anaeróbico ou aeróbico, que vocês já viram isso aí em disciplinas passadas. E pelo tipo de tensão muscular, se é isotônico ou isométrico. Então, a gente vai observar justamente que os anaeróbicos, né, que é onde ocorre quando o músculo não pode extrair oxigênio suficiente do sangue, e as vias anaeróbicas fornecem essa energia num curto intervalo de tempo, né? Então, são aqueles exercícios mais parados, né, que demandam, às vezes, a energia de um membro, né, do corpo do paciente. E os aeróbicos já requerem uma taxa de O2, né, bem maior para usar a energia fornecida pelas atividades metabólicas dos músculos esqueléticos. E aí a gente tem como exemplo, né, a caminhada, a corrida e a dança, que eles vão estar justamente gerando condicionamento cardiovascular, ok? Lembrando que essas ações, né, precisam ser ponderadas em que estado do ciclo vital a pessoa está. Criança, adulto ou idoso. Porque isso realmente requer outros cuidados dentro da questão da mobilidade, ok? Não é pegar o idoso, né, já com a sua massa óssea comprometida, a questão da instabilidade postural e pedir para ele fazer essas atividades físicas, ok? Esses exercícios. E aí, quando a gente pensa nesses exercícios físicos, a gente vai lembrar que tem benefícios cardiovasculares, principalmente porque a gente melhora o débito cardíaco, né, com o aumento desse débito cardíaco, melhora a contração do músculo, né, do coração, miocárdio, diminui também a frequência cardíaca em repouso e melhora também o retorno venoso, já que você consegue fazer uma circulação maior desse sangue, com aumento da frequência cardíaca e também da pressão arterial naquele momento do exercício, e consegue realmente fazer esse sangue, né, movimentar dentro do corpo. E dentro da circulação pulmonar, a gente vai ter um aumento dessa frequência respiratória, principalmente essa frequência respiratória profunda, que é para a gente buscar esse O2 de forma bem mais considerada. E quando a gente faz isso, a gente o quê? Melhora a expansibilidade, melhora a nossa troca gasosa, e a gente consegue ter uma melhor ventilação alveolar, diminuição do trabalho da respiração e melhora também das excursões diafragmáticas. Não estava querendo sair. Dentro do sistema metabólico, a gente vai ter o que? O aumento da taxa do metabolismo basal, de uma forma geral, certo? E isso é importante porque quando a gente melhora o metabolismo, a gente também gasta mais energia, e se a gente gasta mais energia, a gente está usando principalmente aquele excesso, que é onde a gente quer trabalhar. O uso da glicose, os ácidos graxos essenciais, do fracionamento de triglicerídeos, da motilidade gástrica e da produção de calor. Então, só tem benefício na hora do exercício físico, principalmente para o sistema metabólico. E no músculo esquelético, claro que a gente não poderia deixar de falar. A gente melhora o tônus muscular, a mobilidade articular aumentada, né? Então, às vezes a pessoa está ali, não consigo esticar muito esse braço, essa perna, mas na medida que você consegue fazer atividade física, você vai alongando, né? Aumentando essa estrutura muscular, e a depender do seu ciclo vital aqui, né? Vai ajudar também o crescimento desse membro, ok? Ou também dentro de uma estrutura óssea. Tem a melhora da tolerância da muscular ao exercício, isso é super importante. Então, gradativamente, nós vamos ganhando massa muscular e conseguimos ter também uma tolerância maior ao uso desse músculo, certo? Possível aumento da massa muscular e também perda óssea reduzida, ok? Vale destacar que no idoso, a musculação ela deve ser utilizada também como um recurso terapêutico para ajudar na questão da proteção das estruturas ósseas, já que o músculo, né, ele envolve ali boa parte das estruturas ósseas do nosso corpo, certo? Claro que a gente vai ter áreas ósseas, né, que vão estar bem pertinho da pele, mas a maioria tem uma estrutura muscular bem próxima, recobrindo, e isso nos ajuda muito, dá uma proteção maior para o idoso. Bem, e aqui a gente vai trabalhar a questão da tolerância à atividade. Então, você lembra que
se eu consigo fazer atividade física, eu vou conseguir fazer outras atividades também com maior facilidade, né? Então, diminuindo aí, no caso, a fadiga muscular, principalmente, né? A falta de ar, o cansaço, a questão da tolerância, o metabolismo, tudo isso vai melhorando. E os fatores psicossociais, né? A melhora da tolerância ao estresse, o relato de sentir-se bem melhor, as endorfinas da vida, que vocês já devem ter estudado, e também porque a atividade física, ela geralmente também é uma atividade laboral coletiva. Então, às vezes a gente vai lembrar aí de um esporte coletivo, de uma atividade que você vai fazer na praça. Então, você precisa se socializar para poder fazer aquela atividade. Então, isso também tira o indivíduo, né, daquele mundo, né, sozinho, mas sim para vir para a coletividade. Bem, a gente vai trabalhar a questão do conforto. Eu acho que eu pulei aqui, viu, pessoal? A relação da mobilidade, segurança e conforto, né? Então a gente já viu a questão da mobilidade, como ela é importante, como ela envolve todas as nossas estruturas, né, orgânicas, mas a gente vai lembrar da segurança do paciente aqui, claro, dentro de um bloco de mobilidade, porque a segurança do paciente ela envolve vários fatores, e também o conforto que a equipe de saúde pode fornecer para esse indivíduo durante um período de internação. Bem, então o conforto e a segurança ela constitui também uma das necessidades básicas, né, do ser humano e podem ser manifestadas por agravos à saúde. Toda vida que eu esqueço de cuidar da mobilidade, né, da questão dessa atividade, tirar esse paciente dessa inércia, nós vamos ter sim um risco maior de agravos à saúde. E isso envolve tanto a segurança como também o conforto do paciente. E a gente vai ver isso bem claro lá nos slides seguintes, porque a gente vai identificar quais são os fatores que vão aparecer, quais são os agravos que podem surgir devido a essa imobilidade. E ela envolve o conforto do paciente e também a segurança dele. Nós temos aí um papel fundamental, né, durante o processo de hospitalização, de institucionalização, né, do indivíduo, né, trazendo ali dentro do nosso plano de cuidado, ações que vão realmente trazer à tona todo um arcabouço, né, de tecnologias, de conhecimento, de orientações, de educação, para justamente melhorar essa mobilidade física do indivíduo. E a gente vai trabalhar o conforto e a segurança, sempre que possível, certo? A vulnerabilidade física do indivíduo, que fica ali realmente clara quando o indivíduo está internado, a gente observa que ele está ali super vulnerável, né? Ele está à mercê, muitas vezes, dos profissionais. E quando a gente vê um paciente que às vezes está numa terapia intensiva, onde ele está sedado, analgesiado, a imobilidade física está ali presente, ele está super vulnerável aos cuidados da equipe de forma total. Dentro da vulnerabilidade psicológica, já que a pessoa vai estar fragilizada também mentalmente, social e espiritual. Então, a segurança e a atividade ela é proporcionada através da estrutura adequada e utilização de técnicas e medicamentos corretos, entre outras atividades. Então, a gente vai trabalhar tudo isso agora dentro desse bloco. Claro que a gente também vai trabalhar as técnicas, já que a gente vai trabalhar a semiotécnica. O que é que eu posso fazer enquanto procedimento para poder melhorar esse paciente dentro do contexto da mobilidade, certo? Então, a primeira coisa que a gente deve observar, né, para proporcionar a esse cliente, esse paciente, é uma posição confortável. Então, acredito que todos eles estejam sentados, ok? Ok, pessoal? Tá todo mundo sentado? Eu sei que às vezes a gente está deitado, quer assistir a aula deitado, numa rede, numa cama, mas a maioria vai assistir a aula sentado. Mas o paciente, como é que ele vai estar lá no hospital? Ele vai estar, na maioria das vezes, ou sentado numa cadeira de rodas, né? Ou muitas vezes numa maca, na emergência, ou numa cama hospitalar dentro de uma enfermaria, ou até mesmo no centro cirúrgico, né? Dentro de uma maca cirúrgica, uma mesa cirúrgica, ou dentro de um leito de UTI, numa cama também hospitalar. Então, dentro desses cenários que a gente citou agora, a gente vai observar qual a posição é mais confortável. Claro que aí você vai dizer, professor, eu gosto de ficar assim de lado, eu gosto de ficar assim com a mãozinha mais curta. Nós temos muitas vezes uma posição que nós consideramos ela confortável, mas a gente vai lembrar que
que essas posições elas precisam ser avaliadas no decorrer do cuidado, porque muitas vezes nós estamos comprometendo alguma estrutura musculoesquelética importante, nós estamos atrapalhando a ação de algum órgão importante com uma posição inadequada, ok? Então, a gente vai também se preocupar com o controle e ventilação e temperatura do ambiente. Isso tem total relação com a segurança, já que a ventilação ela envolve também a questão do risco ambiental a infecções, né? A questão de ventilador, vocês vão ver que o ventilador é algo que vocês não devem, não é um recurso, né? Vamos dizer assim, para ser utilizado muito no hospital, embora se a enfermaria não é climatizada, vai ter um ventilador lá, mas ela vai espalhar, né, as bactérias com o vento ali, não vai ser legal. E a temperatura também, porque uma temperatura elevada a gente aumenta a umidade da pele do paciente. Além disso, a temperatura elevada ela causa um desconforto, uma irritabilidade, certo? E a gente sabe bem disso, né? Como a temperatura elevada deixa a gente irritado, né? Desconfortável. A cama limpa, a gente vai falar isso também um pouquinho mais lá na aula de higienização corporal, né? Banho no leito. Essa cama é algo também super importante, estar bem higienizada, ser trocado os lençóis diariamente, e também a gente pode ponderar aqui as coberturas para pacientes conforme a temperatura. Como seria isso, professor? Nós temos o padrão que é o lençol, né? Vamos usar um lençol como uma cobertura. Mas nós vamos observar que o paciente ele vai ter a sua termorregulação. O que é isso? Nós vamos observar que à medida que a gente perde densidade de pouso, a gente fica mais propenso à troca de calor. Então a gente sente mais, né, a variação climática do que uma pessoa que já tem um pouquinho mais de massa, de densidade de pouso. Então no idoso, vocês vão observar que ele sente mais frio, então a gente precisa, além do lençol, usar algum cobertor, certo? Isso é super importante. E também nos bebês, né, a gente vai observar que o bebê também tem uma perda de líquidos, né, transepidérmica muito forte, bem elevada, porque as escamadas elas não estão ainda totalmente desenvolvidas da pele. Ela ainda está em processo de amadurecimento, assim que ele nasce. Então a gente também se preocupa. Por isso às vezes você olha o bebê todo enrolado, lá está o clima, né, do ambiente está bem quente, mas o bebê está lá todo enroladinho e ele não se sente desconfortável, mas nós sentimos um desconforto maior. Mas ali, se a gente pensar, se a gente não proteger ele, nós vamos expor ele a um calor bem maior, né? Muitas vezes, né? Porque ali ele está mantendo um manto, né? Ele tem um microclima ali daquele mantozinho que ele está utilizando. E manter também o ambiente arejado, limpo e sem ruídos. Isso faz parte também do cuidado, da segurança e do conforto, certo, pessoal? O limpo é segurança, o arejado é conforto e segurança. E os ruídos também é a questão do conforto, né? Com ruído vai gerar uma irritabilidade maior. Bem, a gente pode destacar aqui o repouso absoluto, né? Só um instantezinho, pessoal. Pronto. Dentro do nosso cuidado, né, no leito da cama, a gente vai ter o paciente que vai estar no repouso absoluto, certo? O que é esse repouso absoluto? Ele não pode sair da cama. Como assim, professor? Ele tem indicação clínica, né, de enfermagem e médica de não sair do leito. Por quê? Porque ele tem risco de queda, ele tem um risco hemodinâmico ou cardiorrespiratório elevado. O que seria isso? Se ele fizer algum movimento mais brusco, ele vai ter uma demanda metabólica e cardiovascular e respiratória muito grande, onde ele não está preparado ainda para passar por aquele processo. Ok? Exemplo, um paciente que acabou de infartar, certo? Um paciente que teve um quadro, um idoso que tem labirintite, né, instabilidade postural, ele tem uma indicação de ficar ali no repouso absoluto, ok? Pós-operatórios de cirurgias, né, onde foi uma cirurgia muito grande, então várias suturas, né, no corpo, também não tem indicação, ele vai ficar em repouso absoluto. E esse repouso absoluto, mesmo o paciente acordado, professor, sim, mesmo o paciente acordado, se a equipe fizer uma avaliação crítica do paciente,
ele não tem indicação de deambular naquelas primeiras horas ou naqueles primeiros dias, ok? E a gente tem um repouso relativo ou parcial. Nesse repouso relativo e parcial, nós vamos hoje destacar o quê? Nós vamos destacar justamente essa transição onde o paciente ele pode sentar, ele pode dar alguns passos, né, e voltar para a cama, certo? Sempre fazer a atividade e voltar. Isso é um quadro muito comum no idoso, né? Aquele idoso que já está numa certa idade, num certo grau de perda de estabilidade postural e de imobilidade. Nós realizamos esses movimentos, né, relativos parciais e ele volta para a cama, ok? É bem interessante isso. E no paciente que está se recuperando de um quadro cirúrgico, né, a gente também vai avaliando esse paciente no decorrer do tempo. A gente vai ter os movimentos, né, que a gente coloca esse movimento ativo e passivo, né, lembrando que esse movimento traduzindo aqui, seria o nosso exercício também, certo? Onde a gente pode fazer ele de forma ativa. Como é que seria essa ativa? Solicitar, né, que o próprio paciente execute a atividade, faça movimentos nos braços, nas pernas, faça pequenas caminhadas, eleve, né, alguns pesos, faça algo dentro do possível dele, dentro daquele setor, daquele ambiente de cuidado. E a gente também tem o movimento passivo, que é onde o profissional vai realizar o movimento como um todo. Então, ele vai justamente pegar a perninha do paciente, movimentar a articulação, esticar aquele músculo, colocar peso, pedir para o paciente também fazer uma contraforça, fazer com que o paciente também movimente os dedos, as mãos, os braços, o quadril. Então, tem uma movimentação global na medida do possível, né? E aí, na medida do possível, eu chamo o quê? Atenção, se ele tem alguma fratura, se ele tem alguma dor, algum desconforto. E assim, a gente vai tentando mobilizar e movimentar esse paciente. E aí, assim, a gente consegue ativar a circulação de uma forma geral, principalmente das extremidades. A gente realmente tira aquele membro do desuso, né? Não está ali totalmente parado, e conseguir mobilizar ele, e na medida que o paciente for se recuperando do quadro clínico geral dele, ele consegue fazer esse movimento ativamente. Professor, e quais seriam os pacientes que teriam esse perfil? Pacientes que estão sedados, analgesiados. O paciente da UTI, eu não tenho como pedir para ele fazer o movimento porque ele está sedado. Então, os fisioterapeutas, os enfermeiros, os técnicos, eles vão lá movimentar o paciente para justamente ele ter uma movimentação articular, sinovial daqueles membros, principalmente, ok? E aqui é só para vocês verem, ó, a movimentação, uma figura bem ilustrativa, né, no braço. A gente sempre tem lembrar que a gente tem um sistema, né, capilar e linfático, então tentar fazer esses movimentos, né, sempre levando esse movimento para uma área de gânglio, região ganglionar, né, linfática, que ajuda também nesse retorno venoso, na circulação do paciente. Também pode ser feita uma massagem de conforto, né, já que a gente trabalhou também o item do conforto. A massagem por si só ela é um processo terapêutico, certo? Para melhorar o retorno venoso do paciente, aliviar dores também, ok? Mas ela deve ser realizada sempre que possível. Então, assim, não é algo que é fundamental, mas é algo que sempre que for possível incluir isso no seu plano de cuidado, a gente deve colocar. E essa massagem, ela melhora a circulação do paciente, ela melhora o bem-estar do paciente, isso é muito importante. E ela também nos ajuda a agregar cuidados. Como assim? A gente vai fazer a massagem, a gente não vai fazer a massagem com água, a gente vai usar um hidratante. E esse hidratante hidrata o quê? A pele do paciente. Ok? Então, nós vamos observar justamente isso, que essa massagem vai ajudar esse paciente também nesse quesito. E a gente vai observar o quê? Um contato direto com o paciente. Dentro dessa massagem, eu consigo fazer uma avaliação clínica de estruturas musculares e ósseas, encontrar alguma massa, né, alguma estrutura ali, né, que não está legal, fazer o alívio de tensões, de tensões e dor do paciente, como eu acabei de citar, fazer a avaliação de limitações do paciente durante a massagem, né, até onde ele consegue ir ou não consegue ir, trabalhar essa limitação. A periodicidade, a gente recomenda recomendações. Claro, todo mundo que receber massagem poderia receber o dia todo.
mas pelo menos 1 a 2 vezes ao dia seria o fundamental. E a gente também pode orientar o familiar ou o cuidador a fazer isso de forma, né, orientada, dentro do que a gente vai depois citar um pouquinho sobre os cuidados com a pele. Identificar os produtos, né? A gente sabe que o emoliente que a gente vai utilizar para massagem, ele deve ser sem cheiro, né? Com o mínimo possível de produtos tóxicos, então a gente vai recomendar realmente usar um produto bem neutro. E a gente também depois pede que o próprio paciente faça essa massagem nas mãos, nos braços, nas pernas, que aí vai partir o nosso momento de orientar o autocuidado. Bem, a gente vai partir depois para a acomodação do paciente no leito. Então, nós vamos observar o quê? As ações a partir da doença do paciente. Então, toda vez que o paciente chegar dentro de um setor, ele vai ser alocado, geralmente, ou pela recomendação clínica já, ou pela orientação da equipe de enfermagem. Então, o paciente tem doença X, é para aquele leito. O paciente é sexo masculino, para aquela enfermaria que é masculina, e assim por diante. Então, nós vamos ter essas ações, né, em cima da acomodação, que é super importante. Indicar posições no leito, então a gente vai orientar o paciente a ficar sentado, deitado, lateralizado, e esses movimentos vão ser bem práticos para vocês, porque nós vamos observar várias ações que nós podemos realizar, e essas ações, elas precisam muitas vezes de um posicionamento do paciente, então ele ficar lateralizado, com o tórax, né, mais elevado. Então, tudo isso vocês vão observar que o enfermeiro, né, que estiver ali chefiando, a enfermeira que estiver ali chefiando o cuidado, ela vai fazer essas orientações. Propor segurança na enfermaria ou apartamento, né? E aí, dentro da segurança do paciente, da mobilidade, isso é super importante. O que é isso? Se o paciente é um paciente que deambula, então a gente pode deixar ele um pouco mais longe, numa enfermaria mais longe do posto de enfermagem. Mas se o paciente ele não anda, então vai precisar ter uma fiscalização, né, uma supervisão mais próxima da equipe. Então, quanto mais próximo esse paciente estiver do posto de enfermagem, melhor. Então, a gente também faz essa orientação. Quanto mais dependente o paciente é da equipe de enfermagem, mais próximo ele deve ficar do posto de enfermagem, ok? E aí, dentro das posições, nós vamos ter a posição de Sims, né? Que é essa posição lateralizada. A gente só recomenda que o paciente utilize sempre uma estrutura, né, que apoie as estruturas ósseas, né? Não deixe elas próximas, né? Como vocês viram aí nessa primeira foto, né? Desculpa, na primeira imagem aqui, né? Então, vocês vão ver que ela está com uma prominência óssea encostada. Isso vai causar um risco maior de ter uma lesão. Okay? Aqui não, eu consigo ter um conforto maior e uma diminuição de risco de lesão. Aqui a gente tem uma posição, né, que também faz parte dentro dos cuidados que a gente quer oferecer ao paciente, é a posição litotômica. E alguns vão dizer também a posição ginecológica, já que é a posição onde o paciente, nos casos as mulheres, né, ficam para fazer o exame ginecológico. Ok? Então, a gente vai ter essas duas estruturas aqui, né, que vai ter um do lado, outro do outro, são as perneiras, o nome dela, elas são encaixadas nessa cama, certo? E o paciente vai ficar nessa posição para procedimentos cirúrgicos ou exames ambulatoriais, como eu acabei de citar para vocês. A gente tem a posição de Trendelenburg, né, é uma posição também para procedimentos cirúrgicos, ela não é um posicionamento onde se usa ela habitualmente dentro da internação hospitalar. Aqui vocês estão vendo que é uma maca cirúrgica, né, uma mesa cirúrgica, na verdade. Então, vocês vão ver que essa posição ela é muito utilizada para fazer cirurgias na parede abdominal e também em membros inferiores. Por quê? Porque a gente vai ter o quê? Uma mudança do eixo gravitacional, certo? Então, a gente vai ter mais sangue nessa parte e menos sangue nessa parte, né? Aqui a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de pressão para o sangue chegar lá. Então, habitualmente, nós vamos ter um fluxo sanguíneo bem maior na região cervical e, né, do cérebro do paciente, da cabeça, do que nos membros inferiores. E aí, claro que aí vocês vão lembrar que aí vai ter uma posição contrária, que a gente chama de Trendelenburg reversa, que seria justamente a posição para fazer cirurgias na cabeça, né? As neurocirurgias, ok? Então, a justificativa dessa posição é justamente nesse sentido, ok? Diminuir o fluxo, né, do paciente.
E a gente também faz a posição de Trendelenburg quando o paciente tem alguma síncope, que é um desmaio, ele tem uma queda de pressão e ele desmaiou, ele apagou, ele diminuiu o fluxo sanguíneo no cérebro. Então a gente faz um Trendelenburg para justamente melhorar a pressão a nível cerebral, para justamente melhorar, ter esse retorno mais rápido da consciência do paciente, ok? A gente vai ter a posição de Fowler, né? Vocês vão ouvir muito, 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 muito. Então, Fowler é justamente essa elevação dessa parte superior da cama hospitalar. Né? Aqui é uma Fowler alta, né? Onde o paciente tem uma angulação de 45 graus. E essa é uma posição que não é recomendada o paciente ficar direto nessa posição, porque é desconfortável. Ele gera uma pressão aqui na região sacral isquiática muito grande, não é recomendado, mas sim a Fowler, né? Ou a semi-Fowler, que a gente vai ver que é essa parte um pouquinho mais baixa. Aqui a gente tem 45 graus, então a gente tem aqui esse exemplo aqui que vocês estão vendo aqui de 90, certo? E aqui a gente vai ter um exemplo de 45. Se a gente baixar um pouquinho mais para 30 graus, a gente vai ter o semi-Fowler. Okay? Que também tem indicação clínica, principalmente para pacientes em terapia intensiva. Okay? A gente não usa o Fowler, mas usa o semi-Fowler. Okay? Aqui eu coloquei um destaque para vocês, que aqui a gente coloca uma estruturazinha, um colchão para segurar. Senão o paciente ele desliza, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui lá na frente. Aqui a gente também tem uma posição que está muito conhecida agora, né? Com a questão da Covid-19, né? Que é a posição de pronação, né? Um reposicionamento no leito, que é a posição de pronação. Ela é uma posição que ela antigamente, né? Antigamente não, ela ainda é utilizada, mas ela é uma posição utilizada mais para procedimentos cirúrgicos, principalmente na cirurgias neurológicas ou na estrutura medular, né? Na coluna vertebral do paciente, de uma forma geral. E aí tem essa posição de pronação, a pronar, ok? Mas hoje a gente já sabe que é uma posição que é muito indicada para pacientes com Covid-19, né? Já para aumentar a expansibilidade pulmonar. O paciente tem uma melhora substancial. E aí a gente vai aprender lá na prática justamente a técnica de fazer essa pronação, porque embora a gente consiga ficar na posição de pronação quando a gente está acordado, mas para o paciente que está sedado, entubado, né, em ventilação mecânica, a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisa da ajuda de 4 a 5 pessoas, ok? Mas a gente vai trabalhar essa posição da pronação lá no laboratório. E a gente vai ter aqui a mudança de decúbito, né, como sendo um dos arcabouços das técnicas que nós vamos utilizar. Então, mudar de decúbito, né? O decúbito a gente já viu aqui, os decúbitos, né? Fowler, né? Mas a gente vai lembrar, desculpa, os posicionamentos. Mas os decúbitos, quais são os decúbitos? Decúbito dorsal, que é o que a gente deita, né, com o rostozinho para cima. Decúbito lateral direito e esquerdo, certo? Então, o que é que a gente vai observar? Essa mudança de decúbito ela é fundamental para justamente mudar os pontos de pressão, descomprimir as áreas, né, áreas, eu digo aqui, proeminências ósseas, para justamente prevenir fadigas, melhorar também o tônus muscular de todas as regiões, também prevenir complicações pulmonares, como a gente acabou de citar aqui, ou algum tipo de lesão de pele, e a gente também ajuda, no decorrer desse processo, reduzir o risco de hipóxia tecidual em algumas regiões, já que a gente vai melhorar a circulação do paciente. Às vezes, algum posicionamento que a gente está diminuindo o fluxo sanguíneo, né? Com certeza, alguns de vocês já se acordaram à noite, né, com o braço, a perna, alguma região dormente, né, ou estão com fadiga muscular, porque diminuiu ali o fluxo sanguíneo. Essa mudança de decúbito é recomendada que seja realizada a cada 2 a 3 horas, a depender do estado clínico do paciente, isso pode ser aumentado ou até mesmo encurtado. Se o paciente tem uma instabilidade hemodinâmica, aí a gente não consegue, às vezes, mudar ele de 2 em 2 horas. O paciente fica difícil. O paciente sofre, né, porque a gente vai mudar o eixo flebostático. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Mas a gente muda o eixo do coração e na hora que a gente muda o eixo do coração, a gente muda toda a dinâmica de pressão arterial. Então, a gente realmente pode ter esse risco hemodinâmico. Então, às vezes, não é recomendado mudar de 2 em 2 horas.
mas o padrão é entre 2 e 3 horas nós realizarmos a mudança de decúbito de um paciente que é imóvel. E aí previne as lesões por pressão, que vocês também vão ver ainda que ainda tem essa nomenclatura, às vezes em alguns livros ou artigos, que são as úlceras de decúbito, certo? E a gente aproveita também a mudança de decúbito para realizar a massagem de conforto. Então a gente realiza essa massagem e automaticamente também, à medida que vai mudando o paciente. E podem também ser utilizados exercícios passivos e ativos durante esse movimento. Então aqui é só para vocês observarem, ó, a questão da prominência óssea, aqui, ó, da região da crista ilíaca, né, ó, comprimindo aqui, ó, e aqui a cabeça do fêmur, né, ó, as duas regiões, elas vão comprimir aqui essas estruturas, os tecidos, áreas musculares, subcutâneo e a região da pele, e aí comprimindo aqui capilar, e aqui gerando uma lesão, né, uma feridinha interna, né, eu vou explicar melhor depois da aula de feridas, eu vou explicar toda essa perda tecidual, e aí gerando ali uma lesão por pressão, que ela pode tanto começar bem pequena, mas se ela não for revertida logo, ela vai evoluindo com um quadro bem mais grave, ok? E dentro desse reposicionamento, a gente vai fazer o que? A gente vai utilizar alguns materiais. E esses materiais são essenciais hoje para a gente poder ter um sucesso, já que não é só mudar de decúbito, porque às vezes só fazer a mudança de decúbito o paciente fica todo desconfortável. Então a gente precisa usar travesseiros, os colchins, né, que são rolinhos, né, de pano. Ou alguns hospitais já mandam fazer alguns rolinhos bem específicos na medida que observam a necessidade daquele perfil de pacientes. E as superfícies de apoio de silicone, que são essas aqui que estou mostrando para vocês, que elas são muito utilizadas hoje, principalmente nos centros cirúrgicos, certo? E é um recurso que eu acredito que no futuro vai ser o mais utilizado, porque ele pode ser higienizado, ele tem um bom resultado para diminuir a pressão daquela região, certo? E só que ele ainda é um recurso caro, né, dentro do que a gente tem hoje na realidade brasileira, ok? Mas é um recurso muito bom. A gente vai ter os coxins de posicionamento, né? Aqui são exemplos para vocês verem, né? O triângulo, que é muito comum para fazer elevação, os rolinhos para as costas, para a mão, certo? Para o pescoço, né? Para a cabeça. Então, à medida que a gente observa a necessidade, o próprio hospital pode mandar fazer esses coxinhos, ok? Ou então a gente faz ele lá de lençol, de colchas, né? Tenta fazer esse movimento que dá certo também. Aqui eu queria trazer para vocês uma tecnologia que é uma empresa hoje que vende isso, né? Eu só conheço uma empresa que vende esse produto hoje, ele é patenteado, né? O Z-Fluo, né? Que é uma espuma pressurizada, né? Fluidificada, pressurizada, que é bem interessante. Ela tem uma memória muito boa, vamos dizer assim. A gente amassa ela e ela fica na posição que a gente deixa, mas ela consegue acolchoar bem aquela região. Ela é bem macia, ela é atérmica, ela é excelente. Essa foto que vocês estão vendo aqui é a foto de um paciente que usou o Z-Fluo, né, o A e o C. E aqui é um paciente que não utilizou o Z-Fluo, certo? Então, vocês vão observar o quê? Que a gente vê realmente que a gente tem uma inatividade circulatória, né? Desculpa, pessoal. O A e o C, né? São... O A e o B são os pacientes que usaram o Z-Fluo, porque você vê maior atividade de circulação, e o C e o D são que não utilizaram o Z-Fluo. Aqui ele está avaliando a temperatura, então está mais aquecido, então tem circulação. Aí ele é bem moldável, pode usar para várias regiões, ele é muito utilizado hoje na pediatria. Então, assim, do jeito que a gente amassar ele, parece uma massinha de modelar, você vai encaixando no paciente. É bem interessante, ok? Mas ainda não é um recurso tão acessível, ainda é um recurso caro. E aqui no reposicionamento dos pés e pernas, a gente observa que a gente não tem mais essa recomendação de deixar as pernas livres, né, soltas, o calcânio solto. Isso aqui você via muito nas UTIs, né, mas hoje a gente já sabe que esse rolinho aqui, ele está comprimindo a artéria do paciente e aí piorando a circulação, certo? Além de uma alteraçãozinha que a gente vai chamar aqui, que é o pé equino, né, que é um paciente que ficar com o pezinho caído, como se fosse um pezinho de um cavalo, ok? Então a gente não recomenda mais usar esse rolinho. A gente usa um apoio, né, para poder
dá alívio na região das pernas, mas não dessa forma pontual. Usa, às vezes, um travesseiro e pega a perna toda. Você vai distribuir o peso. Ok? E quando a gente pensa no calcânio, que é o nosso principal, vamos dizer assim, nosso principal personagem aqui dentro desse cuidado com o paciente acamado também, além da região sacral, é porque muitas vezes o colchão aqui, a superfície de suporte, né, mais folgada, aí tem uma área de contato pequena, que é o ponto realmente do calcânio, aí você vê a curvatura, o colchão já não é tão bom, de qualidade boa, o lençol também é muito esticado, então vamos ver o quê? O paciente às vezes não tem uma tolerância tecidual boa, então é um paciente que já não tem uma circulação periférica boa. Aí é associado com um tipo de superfície, tem um colchão que não é bom, que não é tão novo, que ele já tem uma memória maior, né? O paciente afunda, ele não responde logo voltando. A memória, pessoal, o que é que acontece? Quando eu aperto uma esponja e eu solto e ela volta mais rápido, ela tem pouca memória na esponja. Quando eu aperto a esponja, ela fica toda amassada e demora muito tempo para ela voltar, é porque ela tem uma boa memória do que eu fiz com ela. Então ela vai voltando aos poucos. O que é que acontece? Eu quero uma superfície que ela não tenha uma boa memória. Na hora que o calcanharzinho encostar, ele logo volte, né? Tem uma pressão contrária. E também dentro dessas regiões, se tiver um excesso de umidade, isso piora o risco de ter uma lesãozinha também no calcânio. E aí a gente vai ter o procedimento de mudança de decúbito, que é verificar a necessidade e a frequência, como eu falei para vocês, geralmente 2 a 3 horas. Isso não é consenso na literatura, mas a maioria dos trabalhos recomendam realmente 2 horas, de 2 a 2 horas, para um paciente que é imóvel, certo? Orientar o paciente sobre a movimentação, né? Vamos, seu João, virar para cá, para lá, ele tem que participar desse processo. Lavar e higienizar suas mãos, separar todo o material, colocar o paciente em posição horizontal, isso é super importante, a gente vai ver isso lá na prática. E o movimento e o paciente com o auxílio de outras pessoas. Nunca movimentar o paciente sozinho. Por quê? Porque na medida que você movimenta o paciente sozinho, você vai começar a arrastá-lo dentro da cama. E a gente vai ver que o cisalhamento, né, outros problemas sendo associados, né? Que eu vou já comentar sobre o cisalhamento. Aqui é um reloginho que vocês vão ver muito nos hospitais. É a questão do relógiozinho para dizer, em tal horário muda para tal posição, tal horário tal posição, tal horário tal posição. Isso ajuda a equipe a nortear a mudança. Então eu olho para o paciente e olho para o relógio, ele está na posição certa. E a gente vai se orientando, ok? O paciente lateralizado, aqui não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um colchão, uma almofadazinha aqui que é pegando toda a perna, não fazendo como a gente viu aquele rolinho. Aqui, o trapéziozinho aqui na lateral, isso ajuda muito, né? Dá um conforto para as costas do paciente. Aqui, pegando toda a perninha do paciente, o braço, né? O pescoço. E aqui a gente tem a superfície de contato. Aqui a gente vai ter aqui um colchão pneumático, né? Certo? Ele geralmente é formado por 120 gomos, ele tem um compressor. O que é esse compressor? Ele vai justamente aumentar a pressão de ar dentro desses gominhos. Só que ele faz de forma invertida. Como assim? Em uma linha ele vai aumentar e na outra linha ele vai diminuir. Aí ele vai aumentar e vai diminuir. E aí ele vai mudando esse ciclo de aumentar e diminuir esses gomos em alguns minutos. Geralmente a cada 15 minutos. Mas a gente faz a programação. E também aqui a gente faz uma regulação da pressão. Quanto maior o peso do paciente, maior a pressão que eu tenho que aumentar aqui, que é para ele conseguir realmente suspender o peso total desse paciente. Aí lembrando, esse colchão geralmente é vendido, né? Mas a maioria dos hospitais públicos, a maioria não, mas boa parte dos hospitais públicos que tem UTI, a gente já vê que são os pacientes mais graves. E tem vários fabricantes, mas a maioria tem um limite de até 120 quilos, certo, pessoal? Então tem que ter cuidado. Porque se o paciente for muito obeso, a gente não consegue usar esse colchão. Aqui é o colchão de água, né? A gente também tem o piramidal, que é o casca de ovo, que é uma espumazinha com umas piramidezinhas também. Eu até tirei daqui da aula, né? Porque é uma coisa que também está em desuso. Aqui o de ar, né? O água e ar, que é esse daqui que parece uma piscininha, também a gente mal usa hoje, está totalmente em desuso.
A gente vai ter também o colchão, que é o colchão de espuma de poliuretano viscoelástica. Esse aqui é o colchão hoje, que é o nosso padrão ouro, né? Como assim, Thiago? É o melhor colchão para se utilizar no paciente para diminuir o risco de lesão por pressão. E ele tem justamente o que? A memória, um colchão que tem memória. É similar, para traduzindo aí para vocês, para quem já ouviu falar, aquela travesseira com espuma da NASA, é esse mesmo princípio aqui, certo? Você encosta, ele acolhe bem e ele zera a pressão, certo? Porque ele acomoda bem o peso. Então ele tem essa memória, né? Então o paciente vai ficar todo acomodado, não gerando pontos de pressão se o colchão for muito duro, ok? Aqui é uma outra modalidade, né, que ele também tanto acomoda, mas também ele se adequa melhor ao peso do corpo. Aqui é uma pesquisa que foi feita em São Paulo, que é bem interessante desse colchão, ok? E aqui são outros exemplos que podem ser utilizados nos pés, na cadeira de roda, certo? Um colchão, colchões estáticos, né? Aqui é com a tecnologia de microcânulas de silicone. É outra tecnologia de um produto que também causa esse conforto para o paciente. E aí a gente vai justamente observar o posicionamento, né? Mas aqui eu coloquei para lembrar do joelho, que ele às vezes é esquecido, ok? E aqui na elevação, sempre lembrar aqui dessa parte inferior, que ajuda o paciente a não deslizar muito, ok? Lembrar sempre disso. Na elevação do paciente, colocar um apoio embaixo das pernas, a gente vai ver isso lá na prática, e também lembrar dos joelhos, ok? E aí a gente começa a fazer a mudança de decúbito. Lembrando que aqui vocês estão vendo com um profissional, mas a gente vai observar que muitas vezes, se o paciente for totalmente dependente, a gente precisa de ajuda de um colaborador. Bem, por que a gente fala tanto da mudança de decúbito? Porque a gente ajuda a fazer a prevenção das lesões por pressão. Além de melhorar toda a questão, né, circulatória e auxiliar o paciente na questão do conforto, segurança, mas é justamente a prevenção dessas lesões que surgem muitas vezes dessa forma aqui no calcâneo, né? Que ainda a pele ainda não está rompida, mas você vê que tem uma lesão profunda. Depois a gente vai estudar só essas feridas aqui especificamente. Por isso eu não estou me detendo muito a falar só da lesão, porque o bloco é de mobilidade. Mas essas lesões aqui, elas podem surgir em todo o corpo do paciente que está ali imóvel e tem um ossinho comprimindo aquela região e piorando a circulação daquela região. Então, vocês vão ver que podem chegar aqui na região sacral a lesões bem extensas, né? Pegando áreas musculares e muitas vezes estruturas ósseas, ok? Então, a gente não pode deixar de falar isso para vocês. E aqui a gente segue com outro cuidado, que é a elevação da cabeceira. Mudança de decúbito. A gente viu as posições, as mudanças de decúbito e agora a elevação da cabeceira. Aqui, pessoal, que é deixar sempre esse paciente com essa cabeceira aqui que a gente falou para vocês, em pelo menos faula ou semifaula. E aqui a gente dá a recomendação, né, de flexionar os joelhos do paciente, coloca os braços do paciente sobre os ombros, apoiados na cabeça, e o outro sobre a região lombar do paciente, e aí em um comando o paciente pode fazer isso sozinho. Então ele dobra o joelho, ele mesmo faz força no bumbum e sobe. E ele fica mais altinho para cá e a gente sobe a cabeceira depois e ele consegue ter uma boa visualização, também faz parte da segurança do conforto do paciente. Olha, aqui o paciente está sentado, ó, você vê que ele tem aqui está mais dobradinho, ó, isso também é algo que é importante para o paciente não deslizar. Aqui tem uma campainha para ele chamar se ele passa mal. Tem um travesseirozinho aqui atrás. Ele pode se alimentar, assistir televisão, conversar. Tudo a partir dessa cabeceira elevada. Aqui também a gente recomenda a questão da angulação dos 45 graus, certo? Que é algo que é o faula que eu falei para vocês. Isso é bem importante. Para vocês terem noção, nos pacientes de UTI, esse posicionamento às vezes não é tão recomendado, né? O paciente fica um pouquinho mais deitado, porque tem um risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, tem vários fatores associados, né? Mas no geral a gente consegue deixar aqui 30 a 45 graus, é o recomendado. E aqui a gente se preocupa quando for fazer essa elevação com o cisalhamento. O que é isso? Aqui a gente tem aqui a região sacral, isquiática, onde você vai ver que tem uma pressão aqui, o peso todo do corpo vindo para a região sacral, e aqui você arrastando o paciente ao contrário.
E aí esse movimento, pessoal, de cisalhamento, principalmente no idoso, onde ele não tem mais aquele tônus muscular mais rígido, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado. Então vocês vão ver aqui, ó, essa ação contrária aqui, ó, ação de forças contrárias provocando cisalhamento na pele, na região sacral e no cóccix. E isso é muito comum, aqui vai ter umas dobrinhas mesmo, ó, no idoso, certo? E isso, o risco de ter uma lesão é muito maior, é muito grande mesmo. E aqui a gente tem o quê? Os recursos que a gente tem hoje para evitar isso é a cama hospitalar. Toda vez que um paciente ele é acamado, a gente já recomenda, mesmo no cuidado domiciliar, que a família faça a aquisição de uma cama hospitalar. Por quê? Porque a cama hospitalar, mesmo essa mais baratinha aqui que vocês estão vendo, ó, ela tem umas manivelas aqui que eu regulo. Ó. Eu primeiro elevo aqui a parte inferior dos membros inferiores e depois que eu subo a cabeceira. A gente vai fazer isso lá na prática, certo? Por quê? Porque se eu levar a cabeceira, o paciente desliza. E aí ele vai ter o que? Um cisalhamento. Então, primeiro a gente eleva a parte superior e depois a parte superior. E na cama hospitalares mais modernas, a gente vai fazer isso com controle remoto, certo? Mas só para vocês destacarem que a cama hoje ela já é adaptada, vamos dizer assim. Na verdade, ela sempre foi, né? Mas é só destacar isso para vocês que esse cuidado que a gente tem que ter agora. Depois dos decúbitos, a gente pode falar do decúbito lateral, que é para justamente o paciente escolher um dos lados, né? Mas a gente vai ver que a gente vai escolher ficar do lado direito, depois de alguns minutos do lado esquerdo, de algumas horas do lado esquerdo, depois do decúbito dorsal. E aí a gente pede que nessa posição o paciente tenha o cuidado de proteger justamente a cabeça, o pescoço, os membros inferiores devem estar flexionados, explicar também o procedimento para ele, se ele tiver algum dispositivo, sonda, tubo, isso também tem que ser adequado, acesso venoso, né? A gente vai estudar muito sobre isso nessa disciplina, né? Punção venosa, acesso venoso central, tudo isso a gente vai ter que se preocupar. Vamos lá, lateralizando, a gente vai explicar um pouquinho melhor isso lá na prática, mas lembrando que aqui a gente já começa a falar o quê? Da técnica, né? Que a gente vai falar muito lá no nosso laboratório. Paciente decúbito dorsal, cama grau 0. Alinha o paciente e quando a gente for lateralizar, essa é uma recomendação que a gente vai puxar ele sempre para o lado oposto. Então, se esse paciente aqui for ficar de decúbito lateral esquerdo, eu vou ter que puxar um pouquinho ele mais para o lado direito, porque na hora que ele virar, a gente ele vai ficar em decúbito lateral, mais alinhado, certo? Isso é importante de destacar. E aqui a gente está usando, vocês estão percebendo que elas estão segurando não no paciente, estão segurando no lençol, que é justamente o movimento é feito realmente a partir de uma força feita em uma estrutura mais ampla, certo? E aqui é quando é com 2 profissionais, pode ficar no mesmo local, aqui só para ajudando, mas a gente vê que esse paciente é cooperativo. E o decúbito ventral ou a pronação, né, como eu falei para vocês, que é com a barrigazinha para o leito, ela é muito utilizada, como eu falei para vocês, para atividades cirúrgicas e agora também para o paciente com problemas respiratórios. Ok? Lembrar sempre disso, a gente vai também ensinar para vocês lá como é que faz esse decúbito dorsal. Eu pulei aqui. E aí, dorsal, desculpa, ventral. E no decúbito dorsal, que é esse que ele fica com o rostinho para frente, né? Manter sempre a cabeceira do paciente elevada no decúbito dorsal, nunca muito baixa. Ele sempre vai pedir para ficar mais alto. Estender discretamente os membros do paciente ao nível do cotovelo, né? O máximo que ele puder. Flexionar os membros inferiores, colocando os coxins nos joelhos, como a gente já viu, e manter os calcanhares livres do contato com o lençol, que a gente também vai fazer isso na prática junto com o nosso suporte, para justamente orientar vocês a não deixar esse paciente com o pezinho solto, que aí tem o risco de ter esse pé equino, né, e manter esse pezinho com a angulação de 90 graus, ok? Aí lembrar, trabalhar com os movimentos firmes, a gente vai ver tudo isso lá na prática, nunca movimentar sozinho, ok? Usar a mecânica corporal do paciente e a sua, fazer movimentos sincronizados se forem de 2 pessoas, respeitar a limitação do paciente, se ele tiver as contraturas que eu falei aqui no começo, manter a privacidade do paciente, então isso também vai envolver a questão de fechar as portas, pegar a cortina, fechar a cortina, biombos, né, para isolar o local na hora da manipulação do paciente, principalmente se você for expô-lo, certo? De uma forma geral. E atenção quando o paciente estiver usando algum tipo de infusão venosa. O que é isso?
Se tiver algum acesso venoso, ter cuidado para ver se na hora que você fizer o movimento ele vai conseguir fazer movimentos de forma segura sem tracionar essa via venosa. E planejar sempre o procedimento. O procedimento, ele parece simples, mas para alguns pacientes ele vai ser bem complexo. Um paciente obeso, um paciente entubado, um paciente com algum dispositivo externo de cirurgia traumatológica. Então, vai precisar de uma orientação e de um planejamento antes, ok? Ainda falando da questão da mobilidade, a gente pode falar também da restrição do paciente no leito. O que é isso? O paciente, quando ele tem uma indicação de ficar restrito ao leito, geralmente para evitar acidentes, protegendo o próprio paciente e os demais que estão naquele local. E auxiliar também nos exames e tratamentos. Então, toda vez que você observar o paciente que precisa ficar parado naquele leito, ou por risco de vida, de morte dele, ou por colocar o risco de outras pessoas também, o risco da vida de morte a outras pessoas, o que a gente vai observar? Vai precisar ficar contido, restrito ao leito. E para fazer essa contenção, a gente vai observar que pode usar alguns materiais para prender mesmo o paciente. Vocês vão lembrar vão lembrar logo de um hospital psiquiátrico, A pessoa fica toda amarrada, contida no leito. Aí vai precisar de atadura, talas, lençóis, esparadrapos, alguns materiais para conter esse paciente. A gente também vai fazer isso lá na prática. E aí a gente pode ser feita uma restrição medicamentosa. Então, proporcionar àquele paciente alguma medicação, algum sedativo, ou algum relaxante muscular para ele ficar ali paradinho. A contenção manual, que seria segurar aquele paciente durante aqueles minutos até que ele se acalme, ou a restrição mecânica, que é essa que eu vou falar para vocês, que ele vai realmente ser contido no leito. Para isso, pessoal, a gente precisa fazer o quê? Conter o ombro do paciente, os joelhos, tornozelos e pulsos. Então, todas essas regiões elas vão passar o quê? A ter um dispositivo, ou um lençol, ou uma atadura, algo que prenda, que segura o paciente. Então, a gente separa todo esse material, faz a contenção do paciente manualmente, até que a equipe, o grupo de enfermagem faça tudo isso. Lembrando que a gente vai observar que a gente vai ter que usar algumas técnicas dentro desse processo para não causar tanto prejuízo para o paciente. Aqui, para vocês verem, é para segurar o quadril do paciente, os joelhos, aqui os tornozelos, mas sempre protegendo com alguma coisa, uma gás, um algodão, para não ferir o paciente. E aqui também não está no paciente, mas é para a mão, para o punho, certo? Lembrar sempre disso. E aí, claro que essas contenções elas devem ser também respeitadas a mudança de decúbito. Então, você deve também, de horas em horas, ir lá aliviar aquela região e pedir, às vezes, para o paciente mudar, lateralizar. E se ele já estiver com condições de ficar sem as contenções, as restrições, a gente retira o mais rápido possível. A família, às vezes, estranha, mas é um risco maior, porque ele pode ter o risco de cair, de arrancar algum dispositivo, algo similar. Então, essa contenção somente quando indispensável, Geralmente, a equipe médica gosta de usar a restrição medicamentosa, deixa o paciente mais relaxado, certo? Aplicar também as restrições com cuidados a não ferir o paciente, a pele dele, observar formigamentos, palidez, cianose, Se realmente não está comprimindo nenhuma estrutura vascular e retirar essas contenções 4 vezes ao dia. Então, retira, segura a mão, o braço, a perna do paciente, deixa ali alguns minutos sem nada e depois retoma as contenções, ok? E nunca amarrar nas grades da cama, porque o paciente pode quebrar a cama do paciente. Bem, e aí quando a gente fala dessa mobilização do paciente no leito, a gente vai justamente falar o quê? Da mobilização do paciente da poltrona para a maca, da maca para a cadeira, da cadeira para a cama e assim por diante. Então o paciente começa a ter essa movimentação dentro do próprio ambiente hospitalar. O próprio transporte do paciente, em qualquer uma dessas situações, deve acontecer de maneira sincronizada para evitar deslocamentos musculoesqueléticos ou até mesmo a própria queda do paciente. Então, toda vez que você observar essa transição, esse movimento, alguém deve estar acompanhando o paciente. Eu até relato hoje para vocês que alguns hospitais, eles já colocam os auxiliares de transporte ou maqueiros sendo profissionais que fizeram algum curso, ou geralmente auxiliar ou técnico de enfermagem, porque eles também vão ter essa noção de reconhecer,
algum agravo durante esses movimentos, ok? Então, a gente vai ter um movimento de transferência maca-maca. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês lá na prática, fazer isso com vocês lá, mas orientar sempre o paciente das possibilidades dele poder ajudar, ok? Fazer essa transferência segmentada, né? Tentando levar ele aos poucos, né? Por partes. Deixar as camas travadas para não risco de deslocamento, né? Flexões no joelho. Isso aqui seria de um paciente que está colaborando, ok? Ou que esteja acordado. A gente também tem a transferência, né, utilizando também os lençóis, né, que estão ali no paciente, com 2 pessoas. E a transferência que tem uma cadeira de roda, que geralmente a gente também usa algum lençol. Aqui é um dispositivozinho simples, ó, que tem umas alças que ajudam a tirar o paciente daqui para a cama, certo? Ou daqui para outro ambiente. Então, sempre lembrar desses detalhes. Aqui, ó, mostrando na hora da transferência, da mudança, o profissional deve deixar o paciente sentado, né, se ele for possível ir sentado na cadeira de roda, pedir para ele respirar fundo, né, aquela questão da hipotensão ortostática que a gente falou, pedir para ele restabelecer ali, né, a ventilação, e aí ele seguir as etapas. E aí nessa hora, a gente não dá para mostrar aqui, mas na prática a gente vai fazer, que é justamente esse movimento rotacional, onde o profissional vai justamente fazer a suspensão, auxiliar esse paciente a suspender da cama e ir para a cadeira e da cadeira para a cama, certo? Alguns fatores são primordiais aqui. Tem uma cama que às vezes baixa um pouquinho mais, certo? Tem uma escadinha, tem alguns recursos que vão nos ajudar dentro desse processo. E aí, nesse caso, a gente vai pedir para o paciente aqui, ó, apoiar na mãozinha no profissional, fazer força no bumbum, suspender. O profissional vai girar, apoiar e pedir para ele sentar. É uma sequência rápida, certo? Mas que precisa ter muita atenção. E aqui também, se o paciente for um cadeirante, né, onde ele mantém uma boa musculatura, ou então mantém ainda uma estrutura muscular boa no membro superior, muitas vezes ele consegue fazer isso sozinho, essa transferência, né? Cadeira, cama, cama, cadeira. Aqui é só para lembrar que nós vamos trabalhar muito a nossa postura, né, nosso alinhamento, né, da coluna vertebral durante esses procedimentos, porque senão a gente não aguenta, viu, pessoal? Principalmente porque a gente vai, às vezes, lidar com pacientes com peso igual ou superior ao nosso. Aqui é só para destacar que em alguns hospitais também já tem isso aqui, esses elevadores, né, são muito práticos, né, parece sim que é difícil, mas não é. Ele nos ajuda muito a mover o paciente, principalmente pacientes mais obesos, né? E aí ajuda a sentar, a movimentar, é bem interessante. Aí ele tem essa teiazinha, né? Essa gaiolazinha que a gente coloca na cama, né? O paciente vai usar o elevador, vira, lateraliza o paciente, coloca a telinha, né? A cestinha, aí depois alinha o paciente e suspende. É bem prático. Aqui também é um disco giratório, é bem prático, porque o paciente, às vezes, principalmente o idoso, ele não consegue fazer essa rotação no próprio eixo. Aí a gente coloca o discozinho rotacional e a gente ajuda o paciente a rotacionar e virar de um lado para o outro, ok? E aqui é só para a gente lembrar também do conforto, aplicações de calor e frio também, a depender do quadro clínico do paciente, a gente pode fornecer também isso. E aí, só destacando que alguns pacientes que tenham perda de sensibilidade, a gente não tem recomendação de fazer essa aplicação, certo? Mas ajuda no relaxamento muscular, no alívio da dor, no processo de drenagem, de exudato também de alguma região, ok? E aí, como eu falei para vocês, é contraindicado pacientes que têm algum tipo de lesão na pele, que está aberta, hemorragias, porque aumenta a circulação, né, principalmente no calor, feridas operatórias, pacientes hemofílicos, fragilidade capilar ou trombose. Ok? E aqui é só para a gente lembrar, né, que eu acabei de citar. Verificar a temperatura da água, encaminhar o material próximo ao paciente para ele relaxar, explicar o procedimento, colocar essa água quente ou bolsa, né, quente eu falo morno, né, no paciente, mas isso geralmente fica para um cuidado mais domiciliar, certo? No hospital a gente não consegue fazer isso com tanta exatidão. Com frequência, ok? Bem, então aqui, pessoal, a gente vai parar um pouquinho para a gente seguir para o nosso próximo bloco, que seria o nosso processo de enfermagem. Aplicar tudo isso que a gente levantou de
problemas, né, de ações também, e aí observa agora como isso tudo pode se encaixar, ok? Então, fica de olho que já a gente volta.